favor, acompanhe comigo. Salmo 42, versículos 1 até o versículo 5. Diz assim a palavra de Deus. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, e o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Salmo de número 42, versículos 1 a 5. Antes de nós trazermos a exposição desse texto, eu queria orar com você. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nós louvamos o Teu nome. Te agradecemos por esta oportunidade e te pedimos, Senhor, que nesta noite, mais uma vez, o Teu Espírito possa estar iluminando mentes e corações, para que a Tua palavra, a Tua mensagem, Senhor, a compreensão das Escrituras Sagradas, possa ser entendida e absorvida em cada coração, em cada vida hoje à noite. Que eu seja um instrumento fiel em Tuas mãos para compartilhar a Tua palavra. Eu te peço a Tua bênção sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Lições de um coração aflito é o título desta reflexão, deste estudo bíblico. Eu gostaria de começar lembrando que este salmo, ele foi escrito, muito provavelmente, por um músico que executava uma função de liderança, uma função de direção na condução de uma espécie de coral durante os serviços de adoração que aconteciam no tabernáculo e no templo do Senhor durante os tempos do Antigo Testamento. Na cultura religiosa judaica do Antigo Testamento, havia momentos muito especiais em que o povo se reunia para celebrar ao Senhor. E naquelas celebrações havia algumas funções que eram exercidas por um grupo específico de pessoas. Este salmo de número 42, ele provavelmente foi escrito por uma dessas pessoas que tinha uma participação ativa na liturgia do culto de adoração a Deus. Ele era provavelmente um regente de coro, alguém que participava durante o culto, durante a celebração a Deus, do momento da adoração, através do cântico, através da música, através da adoração musical a Deus. Então, esse salmista, ele escreve este salmo relatando a aflição, a angústia do seu coração, porque em um determinado momento ele tem que sair da cidade de Jerusalém. A ideia é que provavelmente ele esteja exilado em algum lugar. Ele está em algum lugar estranho, em alguma terra estrangeira. E, por causa disso, ele fica impedido de estar participando das festas religiosas, das celebrações, dos cultos que eram prestados a Deus em Jerusalém. E por causa disso, o coração dele fica muito triste, ele fica muito afetado no seu emocional por estar impedido de estar participando do culto em função dessa circunstância de exílio. E aí, então, inspirado por Deus, ele escreve este salmo de número 42. Nós encontramos aqui vários ensinamentos e que vão tratar exatamente sobre situações que envolvem o coração de uma pessoa aflita, porque a aflição é exatamente o tipo de sentimento que está presente no coração do salmista. Ele está com o coração aflito, ele está com a sua alma perturbada, porque ele gostaria de estar participando do culto, ele gostaria de estar participando das celebrações a Deus, lá em Jerusalém, onde estava o local da adoração, mas ele estava impedido. Então, com essa aflição tomando conta da sua alma, inspirado por Deus, ele escreve este salmo. Eu gostaria, então, de compartilhar algumas lições,
alguns ensinamentos que nós podemos aprender com ele aqui nesse texto e que vão trazer para nós muitas lições, muitos aprendizados para momentos em que nós precisamos também lidar com as nossas aflições, as situações de aflições que muitas vezes vêm sobre nós nesta vida. E a primeira delas está no versículo de número 1. Eu queria que você olhasse aí na sua Bíblia, está dito assim: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Este é o primeiro versículo do Salmo 42. E neste versículo, nós aprendemos com o salmista que almejar a presença de Deus deve ser prioridade na nossa vida, mais do que qualquer outra coisa. Olha o que ele diz no texto. Assim como a corça suspira, anseia, anela, deseja satisfazer a sua sede, buscando a corrente das águas, assim também ele diz aqui o salmista: a minha alma suspira por Deus. Assim como o animal, a corça, o cervo, ele deseja desesperadamente saciar a sua sede. E aí ele fica procurando corrente das águas, aí ele fica procurando uma fonte para poder saciar a sua sede, um curso d'água. Assim também a alma do salmista. Ela ansiosamente, ela deseja ser saciada pela presença de Deus. Então veja que lição maravilhosa. Almejar a presença de Deus é algo indispensável. Inclusive, em momentos de aflição, nós devemos almejar, nós devemos desejar a presença de Deus, nós devemos desejar estar em comunhão com Deus. E isso deve ser considerado por nós algo prioritário. Isso não deve ficar em segundo plano. Nós precisamos almejar estar em comunhão com Deus, independente das circunstâncias. Isso precisa ser valorizado na nossa vida. Algumas pessoas, elas lembram de buscar a presença de Deus nos momentos de dificuldades. Mas a verdade é que nós devemos buscar a presença de Deus, nós devemos desejar, nós devemos anelar, nós devemos ter um grande anseio em estar em comunhão com Deus, em estar buscando a sua presença em toda e qualquer situação. É verdade que quando nós estamos aflitos, quando nós estamos com o nosso coração perturbado, quando a nossa alma está inquieta, a gente se sente mais estimulado a fazer isso. Porém, não é coerente, não é saudável nós desejarmos a presença de Deus apenas nessas situações. Nós devemos ter, como o salmista, uma sede, um desejo muito grande, muito intenso, em estar na presença de Deus. Ele estava impedido de estar participando do culto, de estar participando das celebrações, porque ele estava fora de Jerusalém. Mas, por causa disso, ele se sente mal. Por causa disso, ele se sente incomodado. Nós precisamos sentir esse mesmo incômodo. Nós precisamos desejar intensamente estar na presença de Deus, estar em comunhão com Deus, estar na sua presença. Isso é muito importante. Interessante que quando você sente fome, por exemplo, você consegue suportar por algum tempo. Mas quando se trata de sede, principalmente uma sede intensa, aí não tem como você resistir por muito tempo. Se você fica sem comer algum tipo de alimento, você consegue resistir por mais tempo. Se você não se alimenta de nada, você consegue suportar, você consegue resistir por mais um pouco de tempo. Mas se você fica sem ingerir água, ou se você está com uma sede intensa e você não tem água para beber, é insuportável. É muito difícil você lidar com isso. É algo realmente desesperador. E é exatamente esse o retrato que o salmista passa neste texto. Ele diz que assim como um animal que está desesperadamente sedento para satisfazer a sua sede, ele fica buscando água, assim também a alma do salmista desejava estar na presença de Deus. Tem gente nesta vida que tem sede, mas tem sede de riquezas, tem sede de poder, tem sede de fama, tem até sede de vingança, mas não tem sede de Deus. Mas não tem sede de Deus. Não tem sede de buscar a presença de Deus. Não tem sede de estar louvando ao Senhor, de estar prestando adoração a Deus, de estar desenvolvendo, de estar vivenciando um relacionamento com Deus.
Que Deus possa despertar no nosso coração. Que nós possamos nos sentir incomodados, assim como o salmista, em desejar intensamente estar buscando a presença de Deus na nossa vida. Uma segunda lição que a gente aprende é a lição que está no versículo seguinte, onde o texto diz assim: a minha alma tem sede de Deus, a minha alma tem sede do Deus vivo, do Deus vivo. A segunda lição que eu aprendo aqui é que todo culto só tem sentido quando ele é dirigido ao Deus vivo. Isso aqui é muito importante. O salmista diz que ele deseja muito estar na presença de Deus. É como um animal que deseja saciar a sua sede. Ele está sedento, mas ele vai dizer que a sede que ele tem é não de um Deus qualquer. A sede que tem a sua alma é a sede do Deus vivo. Queridos, infelizmente, hoje, muitas pessoas, elas estão ainda se curvando diante de ídolos, de prata, de ouro, de metal, de madeira, e elas não se curvam diante do Deus vivo. Pessoas sinceras, muitas vezes, pessoas sinceras, mas que têm sido enganadas por discursos religiosos completamente equivocados. Quando você olha para esse texto bíblico, você descobre que o foco da adoração do salmista era o Deus vivo. Era o Deus que não pode ser representado por nenhum tipo de escultura, por nenhum tipo de imagem, porque ele é tão grandioso, ele é tão infinito, que a Bíblia ela não aprova você tentar representá-lo através de um objeto, através de uma imagem, e ali prestar culto. A Bíblia reprova isso justamente porque Deus é infinitamente maior do que qualquer coisa que o ser humano possa imaginar. Deus é infinitamente maior. Então, quando o salmista expressa que ele tem sede de Deus, ele vai dizer no versículo de número 2, que ele tem sede do Deus vivo. Ele não está se referindo a qualquer tipo de culto, ele está se referindo ao culto que envolve a presença, a participação do Deus vivo. O crente fiel, ele deve valorizar o culto a Deus. O crente fiel, ele precisa valorizar estar na presença de Deus. No versículo 2, a parte B, o salmista ainda diz: quando eu irei e me apresentarei diante da face de Deus. Olha o desejo dele. Ele está fora de Jerusalém. Ele não pode estar participando das festas, dos cultos a Deus, das celebrações. Então ele fica desejando, ele fica lembrando, e ele fica aflito, porque o desejo dele é estar participando do culto. Mas o culto só tem sentido porque ele deseja cultuar ao Deus vivo. É muito importante nós valorizarmos o culto ao Senhor. Não só o culto individual, mas também o culto congregacional. Por isso que é importante, após essa situação que nós estamos passando agora de pandemia, nós estarmos novamente reunidos presencialmente. Porque a Bíblia estimula, a Bíblia encoraja, a palavra de Deus prescreve acerca da importância do culto congregacional, do culto com a participação presencial efetiva de toda a igreja. Não é possível você prestar culto a Deus isolado do corpo de Cristo. Não é possível você prestar culto a Deus apenas na sua individualidade. Você precisa e deve celebrar a Deus, prestar culto a Deus individualmente, na sua casa, no seu lar, fechar a porta do seu quarto, ter o seu momento com Deus, juntamente com a sua família. Mas além desta opção, além desta situação, você também precisa, você deve estar reunido com a família de Deus, que é a igreja. Você precisa também estar reunido com os outros membros do corpo de Cristo. Você precisa estar participando das reuniões públicas, das reuniões em que a congregação se ajunta para estar prestando culto a Deus. Então é muito importante nós valorizarmos esta lição do Salmo de número 2. Versículo 2 do Salmo 42. O culto só tem sentido quando ele é dirigido ao Deus vivo. E durante os nossos cultos congregacionais, é isso que devemos fazer, prestar culto ao Deus vivo. Então, não esqueça de valorizar o culto
congregacional. Não esqueça de valorizar os momentos de ajuntamento com a igreja local. Nós precisamos disso. Inclusive, em momentos de angústia na nossa vida, em momentos de dificuldade, nós não precisamos ficar de fora do culto a Deus. Algumas pessoas passam por situações difíceis na sua vida e elas acabam deixando o culto de lado. Elas acabam se afastando da igreja. Elas acabam se afastando do ajuntamento com as outras famílias na igreja local. Isso está errado. Nós não podemos, diante de situações difíceis, diante de situações que muitas vezes tiram a paz do nosso coração, diante de situações que às vezes trazem angústias, aflições para a nossa alma, nós não precisamos sufocar o nosso desejo, no nosso coração, de prestar culto a Deus. Não é necessário que isso aconteça. Nós não precisamos nos afastar do culto ao Senhor, do culto congregacional. Então, seja qual for a situação que você estiver passando, não esqueça disso. Você precisa valorizar o culto a Deus. Você precisa valorizar o culto ao Deus vivo, não só individualmente, mas também coletivamente, junto com os demais irmãos. Em terceiro lugar, o texto vai nos ensinar também, no versículo de número 3, uma lição muito importante. Está dito assim no versículo 3: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus, onde está? Vejam só que coisa interessante. O salmista estava aflito, porque a sua alma desejava intensamente estar participando do culto, estar celebrando a Deus, mas por estar naquele momento exilado, talvez até fugindo por algum tipo de perseguição, ele não podia participar. E aí então, os seus inimigos, sabendo do seu compromisso com Deus, sabendo do seu testemunho de fé, eles começavam a questionar: onde está o teu Deus? Olha essa situação que tu estás passando, olha como está a tua vida, cadê o teu Deus? Onde está o Deus que tu serves? Como ele estava exilado, como ele estava sendo perseguido, e teve que sair de Jerusalém, e estava em uma terra distante, estava em um lugar no estrangeiro, então ele estava cercado por pessoas que muito provavelmente não serviam ao Deus verdadeiro. Então essas pessoas, por serem pagãos, por serem idólatras, eles ficavam criticando, eles ficavam questionando: onde está o teu Deus? Então, queridos, o que é que eu aprendo aqui? Terceira lição: nós devemos estar preparados. Você deve estar preparado quando Satanás tentar usar pessoas para atacar as suas convicções espirituais. Esteja preparado, porque no momento de aflição, no momento de dificuldade, no momento em que o seu coração estiver aflito, é muito fácil, é muito provável que Satanás ele venha usar pessoas, ele venha levantar pessoas à sua volta para tentar acusar você, para tentar desafiar você, para tentar atacar as suas convicções pessoais, as suas convicções espirituais, as suas convicções acerca de Deus. É muito provável que ele faça isso. Olha o que diz o texto, versículo 3. As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o teu Deus onde está? Então veja só o questionamento, veja só a crítica, veja só o confronto. É isso que muitas vezes as pessoas fazem. Por que está dando tudo errado na tua vida? Por que está acontecendo isso contigo? Você precisa ter convicção nesses momentos. A quem você serve? Você precisa ter convicção nesses momentos. Quem é o Deus que você serve? A Bíblia não garante para nós que nós vamos ver apenas tempos de calmaria. Muito pelo contrário. A palavra de Deus nos ensina que, assim como o salmista está vivendo aqui agora um momento de aflição, nós também vamos passar por momentos difíceis. Nós também, muitas vezes, vamos ter um coração que vai ficar afetado. Nós também vamos ficar aflitos por vários tipos de situações que podem acontecer na nossa vida. Mas nesses momentos, nós temos que estar preparados para as críticas. Nós temos que estar preparados para as abordagens que virão contra nós. Cadê o teu Deus? Onde está o teu Deus? Olha o que está acontecendo contigo. Nesses momentos, se você não tiver, como salmista, uma convicção
de quem é o seu Deus, você pode tropeçar. Você pode ficar desiludido. Você pode até querer sair da igreja. Você pode até desistir do evangelho. Se você não tiver convicção espiritual do tipo de fé, do tipo de crença, do tipo de relacionamento que você tem com Deus. Se o tipo de relacionamento que você tem com Deus é um relacionamento superficial, então em momentos de aflição, em momentos de dificuldade, vai ser muito mais difícil para você conseguir ter a reação adequada. Esteja preparado, porque esse versículo, ele é um retrato da realidade de muitos cristãos. As pessoas acham lá fora, muitas vezes, que ser cristão é viver permanentemente, de vitória em vitória. É viver permanentemente sorrindo, feliz e fazendo festa. Muitas pessoas têm ensinado isso aí fora, mas isso não tem fundamento bíblico. Isso é uma grande heresia. Nós também, mesmo sendo fiéis a Deus, mesmo você se esforçando para ser comprometido com Deus, você vai passar por situações difíceis. Assim como o salmista, o seu coração também pode ficar aflito por alguma situação. E nessas horas, quando as pessoas perguntarem, onde está o teu Deus? Por que está acontecendo isso na tua vida? Você tem que ter convicção acerca do teu relacionamento com Deus. Você tem que ter convicção de quem é o teu Deus. Quem é esse Deus que você serve? Você tem que ter convicção. Que Deus possa produzir essa convicção no teu coração. Que você esteja devidamente preparado para responder a todos aqueles que vierem questionar sobre a sua vida, sobre a sua fé, nos momentos de dificuldade. Esteja preparado para lembrar essas pessoas que o verdadeiro cristianismo, o cristianismo bíblico, ele não é um convite para você viver uma eterna bonança, uma eterna calmaria. O verdadeiro cristianismo, o cristianismo bíblico, ele é um convite para você viver pela fé, para você ser fiel e comprometido com Deus, independente das circunstâncias que você possa passar. Que você esteja preparado para ensinar as pessoas, para esclarecer as pessoas, inclusive aos seus críticos, que o cristianismo bíblico, a proposta dele, não é ser comprometido com Deus em função daquilo que ele pode nos oferecer, mas ele é um convite para nós sermos comprometidos com Deus, a despeito das lutas e dificuldades, a despeito das aflições que possamos passar nesta vida. Em quarto lugar, o texto vai dizer também, no versículo 4, olha a declaração do versículo 4, lembro-me destas coisas, a parte A do versículo 4, lembro-me destas coisas, ou seja, o salmista lembra da sua participação no culto, do seu envolvimento na celebração, e distante de Jerusalém, distante do ambiente do templo onde se faziam as festas de adoração a Deus, ele está aflito, ele está com o seu coração entristecido, e aí no versículo 4, a parte A, ele diz, lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a minha alma. O que é que eu aprendo aqui? É que nós devemos alimentar a nossa mente com o que traz edificação espiritual. Olha o que o salmista diz, eu lembro destas coisas, e a minha alma dentro de mim se derrama. Queridos, nós temos que ter muito cuidado com o que nós guardamos na nossa memória. Existem pessoas que querem guardar na sua memória. Existem pessoas que querem trazer à sua mente coisas que não edificam. Existem pessoas, inclusive, que querem ficar lembrando de coisas que Deus já esqueceu. Existem pessoas que querem ficar escavando. Existem pessoas que querem ficar mexendo, revolvendo coisas que Deus já enterrou, que Deus já lançou nas profundezas do mar do esquecimento. Existem pessoas que querem explorar na sua mente coisas que Deus não aprova. Existem pessoas que querem preservar na sua memória situações, lembranças, memórias que não trazem edificação. O salmista, ele diz no versículo 4, eu lembro dessas coisas. Tenha muito cuidado com a sua mente, porque a sua memória, as suas lembranças, elas podem ser um instrumento de bênção. Elas podem funcionar como um mecanismo de bênção.
trazendo coisas que vão implicar em edificação espiritual. Mas elas também podem servir para provocar dor, para machucar você, para cavar feridas, para trazer angústia e sofrimento. Então tenha muito cuidado com aquilo que você vai trazer à sua mente, com aquilo que você vai alimentar a sua mente. Tenha muito cuidado. Não alimente a sua mente com aquilo que não traz edificação espiritual. Em quinto lugar, o texto vai dizer, ainda no versículo 4, a parte B, ele vai dizer assim: eu lembro destas coisas de como eu passava com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Do que é que o salmista está falando aqui? Ele está falando de uma festa de celebração. Ele está falando de um culto de adoração a Deus. E ele está dizendo aqui que ele lamenta muito por ele não poder estar participando dessas festas, por ele não estar podendo, nesse momento em que ele está exilado no estrangeiro, sendo perseguido, como eu disse, talvez. Ele lamenta muito por ele não poder estar nesse momento presente. O que é que eu aprendo aqui, queridos? É que estar ausente não precisa se tornar em condição permanente, definitiva. Eu queria deixar aqui uma palavra focada nesse momento para muitas pessoas que já estiveram participando do culto a Deus, que já estiveram envolvidas com atividades que são próprias do culto, que são próprias das tarefas da igreja, situações que são diretamente relacionadas à obra de Deus dentro da igreja local. Se você está afastado, como o salmista esteve, nesse momento em que ele escreve o Salmo 42, ele está afastado, ele não pode estar presente no culto, ele não pode estar envolvido com as celebrações. Talvez você esteja impedido agora por alguma situação. No caso do salmista, ele estava no exílio. Ele estava talvez sofrendo algum tipo de perseguição e por isso ele não podia estar ali. Mas a sua situação, o motivo de você estar afastado, você sabe qual é. Mas eu queria dizer para você que o motivo de você estar ausente agora, ou o fato de você estar ausente, não precisa se tornar uma situação definitiva. Você pode mudar essa situação. Muitas pessoas, inclusive, que já estiveram afastados, que já estiveram, melhor dizendo, envolvidos com os trabalhos da igreja, envolvidos com a presença de Deus. Muitas pessoas que já estiveram participando do culto de adoração a Deus, hoje já não estão mais. E, infelizmente, muitas dessas pessoas não têm mais vontade de retornar. Muitas pessoas que já estiveram servindo a Deus na igreja local, infelizmente hoje, elas não se sentem mais estimuladas a retornar. Elas estão com seus corações totalmente endurecidos. Elas estão com seus corações totalmente insensíveis. Antes que aconteça isso com você, considere a possibilidade de você estar presente novamente, de você retornar à casa do Pai Celestial. Se você está ausente, você não precisa viver assim, continuar assim, em definitivo. Você não precisa. Você pode voltar. Você pode mudar essa situação. Você pode mudar essa circunstância. O salmista lembra aqui nesse texto de uma oportunidade que ele já havia experimentado. O salmista está lembrando aqui de uma situação que ele já tinha vivido. E o desejo dele é estar ali novamente. O desejo dele é voltar novamente a poder participar do culto, em poder estar envolvido com a adoração a Deus. Se você está afastado, considere a possibilidade de voltar. Você não precisa ficar distanciado para sempre. Você não precisa ficar afastado do culto, afastado da presença de Deus indefinidamente. Você não precisa. Lembre de quanto você foi abençoado por Deus. Lembre do quanto Deus ajuda na sua vida. Lembre do quanto você experimentou a presença de Deus, celebrando a Deus, prestando culto a Deus. Para que você vai ficar de fora? Para que você vai ficar distante? Para que você vai se ausentar indefinidamente? Esta palavra é para você, que já esteve no culto, que já esteve adorando a Deus, que já esteve celebrando ao Senhor.
Considere a possibilidade de você voltar antes que seja tarde demais. E, seguindo adiante, o texto vai dizer ainda no versículo de número 5. Por que você está abatida, ó minha alma? Por que você está abatida? É o questionamento do salmista. Por que, ó minha alma, você está abatida? Por que você se perturba dentro de mim? Espere em Deus. Espere em Deus, minha alma, pois eu ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. O que é que eu aprendo aqui, queridos? É que existe uma maneira correta de você reagir diante das aflições. O salmista estava com seu coração aflito. Talvez você esteja também com seu coração aflito. A lição aqui é a seguinte: não reaja à dor, não reaja ao sofrimento, não reaja às aflições com base nos seus sentimentos. Não faça isso. Não reaja diante do sofrimento, não reaja à dor com base nos seus sentimentos. Reaja com base na fidelidade de Deus. Olha o que o salmista diz. Por que tu estás assim, minha alma? Por que tu estás desesperada? Por que tu estás aflita? Ele confronta a sua alma. Ele questiona o desconforto do seu coração, da sua alma, do seu íntimo. E ele traz a solução. A solução que ele dá não é com base nos seus sentimentos. Os seus sentimentos são de aflição. Os seus sentimentos são de desconforto, de frustração, de perturbação emocional. O salmista, ele estava experimentando provavelmente um sentimento depressivo. O sentimento era esse. Mas a reação dele é uma reação espiritual. Ao mesmo tempo que a depressão está tentando envolvê-lo, a tristeza que ele sente é muito grande. A aflição está querendo prevalecer, mas a reação dele faz a diferença. Ele vai dizer: por que tu estás assim, minha alma? Espera em Deus. Espera em Deus. Então, você não deve reagir à dor e às aflições com base em sentimentos. Você deve reagir com base na fidelidade divina. Não são os teus sentimentos que devem ditar as tuas reações. Não devem ser os sentimentos. Você deve reagir às circunstâncias com base na fidelidade de Deus. Os teus sentimentos, muitas vezes, vão pedir para você agir e se comportar de uma maneira totalmente oposta, contrária àquilo que a fidelidade de Deus prescreve. Então, nesse momento, você não pode dar ouvidos, você não pode dar atenção, você não pode valorizar os teus sentimentos. O que você precisa valorizar nesse momento é a palavra de Deus. Porque Deus é fiel, Deus é plenamente confiável. Então você não pode reagir em várias situações da sua vida em função dos seus sentimentos. Com base nos seus sentimentos, a tua reação ela tem que estar estabelecida, baseada, amparada na fidelidade de Deus. Os teus sentimentos, eles vão te enganar, porque eles procedem do teu coração, e o nosso coração é enganoso, ele é corrupto, ele nos engana. Por isso o salmista vai dizer: minha alma, tu estás abatida? Minha alma, tu estás aflita? Espere em Deus, confia em Deus. Então ele deixa bem claro que o que deve orientar as nossas escolhas, as nossas reações diante das aflições, não são os nossos sentimentos. O que deve nortear as nossas escolhas é justamente a fidelidade de Deus. Para vencer a depressão, queridos, nós precisamos confrontar o nosso coração. O primeiro passo para você vencer a depressão é confrontar o teu coração, é confrontar a tua alma, o teu íntimo. Muitas vezes, a depressão prevalece porque nós damos ouvidos aos nossos sentimentos. Nós damos ouvido às nossas emoções. Os nossos sentimentos, eles alimentam emoções negativas. Os nossos sentimentos, eles estimulam emoções que não são positivas. Muito pelo contrário, são sentimentos que alimentam emoções prejudiciais.
Então, nessa hora, você tem que ter muito cuidado. Você precisa subjugar, nesses momentos, os teus sentimentos com a fidelidade de Deus. Agarre-se nas promessas de Deus. Agarre-se naquilo que Deus prometeu, na sua palavra, porque Deus é fiel. Não permita que os seus sentimentos prevaleçam. Os seus sentimentos vão te enganar. E eles podem influenciar o surgimento de emoções que vão trazer desconforto emocional, que vão trazer prejuízo emocional, que vão mexer com a tua estrutura emocional. Não vai ser bom, não vai ser saudável para você. O que você precisa fazer é se agarrar na palavra de Deus, lembrando da fidelidade do Senhor. Então tenha muito cuidado. Para vencer a depressão, você precisa vencer os conflitos do teu coração com a palavra de Deus, sabendo que Deus é fiel. A fidelidade do Senhor é que deve prevalecer. O salmista também, ele vai dizer nesse momento aqui, ele vai admitir que ele está vivendo um momento doloroso. Ele vai admitir que ele está vivendo um momento que não é fácil. Ele vai dizer, minha alma, tu estás aflita, minha alma, tu estás perturbada. Dentro de mim, tu estás ansiosa. Ele está admitindo uma situação difícil, ele está admitindo um momento de aflição. Mas logo em seguida ele diz, espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Eu ainda vou louvar ao meu Deus, espera nele, minha alma. O que é que eu aprendo aqui, queridos? É que o salmista reconhece um momento atual de dificuldade, de aflição. Mas, ao mesmo tempo, ele admite que esse momento, ele não vai ser permanente. Por quê? Porque ele crê que a qualquer hora, a qualquer instante, a qualquer momento, o seu Deus vai intervir. O seu Deus vai agir. O seu Deus vai interferir naquela realidade, naquela conjuntura, naquela aflição que ele está passando. Por isso ele diz, minha alma, espere em Deus. Espere em Deus. Eu ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio, ele é o meu Deus. Queridos, seja qual for a situação dolorosa, seja qual for a situação de aflição que você está passando, creia em Deus. Creia que Ele pode agir. Creia que Ele vai intervir. Espera nele. Diga para a sua alma. Diga para a sua alma, espere em Deus, minha alma. Não te perturba dentro de mim. Não fica aflita, não fica desesperada, não fica ansiosa. Não deixa a minha alma, a depressão tomar conta, a depressão prevalecer. Não deixa, não permita. Espere em Deus, minha alma. Espere em Deus. Eu ainda o louvarei. Eu ainda vou exaltá-lo. Ele é o meu Salvador, o meu auxílio, o meu Deus. Essa é a lição que a gente aprende, por fim, aqui neste salmo. E para concluir, querido, eu queria deixar aqui uma pergunta para você. Como é que você tem reagido diante das aflições? Como é que você tem lidado com as aflições da vida? Talvez você esteja passando por um momento agora em que a sua alma está exatamente tendo esta reação que teve aqui o salmista. A sua alma perturbada, aflita, angustiada. Espera no Senhor. Confia nele. O Senhor é capaz de intervir nesta situação. O Senhor é capaz de mudar a tua história. Amém? Eu sei que para você talvez pareça muito difícil considerar esta possibilidade, porque talvez você esteja com a sua alma muito angustiada. Mas eu preciso lembrar mais uma vez a você. Não deixe que os teus sentimentos prevaleçam nesse momento. Porque os teus sentimentos, eles vão alimentar emoções que são prejudiciais. Você deve trazer à sua mente aquilo que edifica. Você deve trazer à sua memória a lembrança de que existe um Deus que é suficiente para cuidar de você. Existe um Deus que é fiel e que Ele vai intervir no momento certo. Por isso, espera nele. Confia no Senhor. Espera nele. Não permita que as aflições te impeçam de celebrar a Deus, de prestar culto a Deus, de buscar a presença de Deus, mesmo nesse momento de aflição. Prostre-se diante do Senhor. Mesmo nesse momento de aflição, volte-se para Deus. Busque a sua presença. É esta a mensagem central deste salmo. É esta a mensagem central desses versículos. Mesmo no momento de aflição, volte-se para Deus. Prostre-se diante dele, confia nele, busque a sua presença. Preste culto ao Senhor.
Adore ao Senhor e aguarde. Ele vai agir. Ele vai agir. Espera nele. O Senhor é fiel. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer nesta noite por